A paz do Senhor! Tudo bem? Ó, hoje, dia 7h30, é o 76º dia. Só falta 260. Não. 290. 291. Acho que é, né? 294? 291. Ih, por aí. 6 para dar 5, tem que ser 9, né? Aff. Então 60. Depois eu faço as contas. Que eu não posso. Eu fico pensando no número. Vamos lá. Dia 17 de abril de 2020, Josué, capítulo 19. É que eu tô vendo. É tanto número na cabeça que eu tô vendo o número aqui em cima. Aqui fica falando quanto tempo tem o vídeo. Já tá com 53, 4 segundos, 55. Eu fico doido. Porque aqui fala o contrário, tá 67, tá tudo invertido. Eu também doido. Bora lá! No final a gente brinca. Josué capítulo 19. Gente, só falta 2 dias para acabar o Josué. Hoje e amanhã. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Perseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com os seus povoados. Ain, como é que é isso? Ain, Rimon, Eter e Azã. 4 cidades com os seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava da B7 e se estendia até o ribeiro próximo ao Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente. Nascer do sol, né? Leste é onde nasce o sol, né? Em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberat e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Éfer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Ifta-El. É que aí, acompanhe comigo aí pra você ler. Eu já pedi, quem puder, acompanha pra ver os itens, que os nomes das cidades são diferentes. Nossa, não dá pra ver nada lá atrás, ó. Ou é lá, ou é aqui. Assim dá pra me ver, né? Você não precisa me ver mesmo. Eu tô onde, velho? Josué 19:15. Deus que me mostrou, porque eu nem sabia onde eu estava. Ifta-El. Aí também estavam Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate,
Rabite, Quision, Ebes, Remete, Enganim, Adá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez a sorte saiu para Aser, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amad e Missal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Senhor Libnat. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Iftael. E ia para o norte, em Bet-Emek e Neiel, passando por Cabul, à esquerda. Hebron, esse Hebron aqui é diferente, tá sem H. O Hebron tem um H, né? Que é até o nome da nossa igreja aqui em Cachoeira do Mirim. Hebron aqui tá sem H, no Josué 19, 28. Hebron, sem H. Hebron, Reob, Amon e Caná, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Ossa e terminava, acho que é Ossa, e terminava no mar, na região de Aquizib, Umá, Afec e Reob. E terminava no mar, na região de Aquizib, Umá, Afec e Reob. Eram 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. Na sexta vez a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef e do Carvalho de Zaanim, passava por Adami, Negeb e Jabneel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Aser a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amat, Hakate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Eram 19 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. Mas só tinha 7, como é que ia tirar sorte para ele mesmo? Não é? Eram 7. Aí tirou a primeira sorte, a segunda sorte. Desculpa, gente, eu não comento. Eu fiz um compromisso comigo mesmo de não comentar nada com vocês, só ler. Me perdoe, segue o jogo. Perdoe. Se alguém ficou com essa dúvida também, daqui a pouquinho nós vamos estudar. Eu sempre anoto aqui para isso. Eu nem falava nada com vocês para não atrapalhar, mas eu sempre boto aqui, ó. É que Josué, acho que eu não anotei nada de Josué. Não teve nenhuma dúvida em Josué. Aí eu boto aqui. Tá,
Desculpa, perdão, vamos embora. Josué 19:40. Caraca. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Zaalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beniberac, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lesem. Conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. E assim terminaram de dividir a terra. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhe ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. Hebron com H, não sei se é diferente, acho que é. Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais.
Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas passagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Asser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba, abre parênteses, Arba era antepassado de Enaque, fecha parênteses. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus sacerdotes. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gézer, Kibzaim, Bet-Oron, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Eltec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanac e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beesterá, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar Quision, Daberat, Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser Missal, Abdon, Eucate e Reob, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote-Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dímina e Naalau, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jazá, Quedemote, Mefaate, cada qual com os seus arredores. Quedemote e Mefaate, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim,
dos acusados, não, Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com os seus arredores. Deixa eu ler de novo desse aqui. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados. Eu baguncei tudo, né? Então eu estou lendo de novo, estou repetindo, Josué 21, 38, que eu embolei ali no finalzinho, aí eu estou lendo de novo, o 38 para o 39 e vamos embora. Josué 21, 38. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Moleque. Pai do Senhor, até amanhã.